Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração de sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo. Sobre muitos pontos, armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Celebramos hoje o dia de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Foi discípulo de João e sagrado bispo por São Pedro, e morto no Coliseu de Roma, devorado por leões. Nascido provavelmente na Síria, algumas fontes dizem que ele teria sido a criança que Jesus colocou no meio dos discípulos e disse: Se não vos tornardes como uma criança, não entrareis no reino dos céus. Inácio representa a segunda geração dos apóstolos, tendo conhecido São Pedro, São Paulo e São João, tendo sido discípulo deste último, sagrado bispo de Antioquia, a terceira maior cidade do Império Romano, mencionada várias vezes no livro dos Atos dos Apóstolos. Foi lá que os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez. Inácio governou a comunidade cristã de Antioquia por 40 anos. Ali destacou-se pela santidade, pela mística profunda e pela grande liderança que exerceu sobre os fiéis. Pelo fato de Inácio ser uma liderança de grande destaque, o imperador Trajano, grande perseguidor dos cristãos, resolveu prendê-lo, no intuito de fazê-lo negar a fé e assim desencorajar o cristianismo crescente. Assim, no ano 106, Inácio foi preso por um destacamento de 10 soldados romanos e forçado a negar sua fé em Cristo.
No Evangelho nos mostra a continuidade, as denúncias da hierarquia dos fariseus e dos doutores da lei. Lucas apresenta 6 ais de advertência. Precisamos entender que no tempo de Jesus, uma ala do fariseísmo tendia a inverter o valor das coisas. Davam muita importância às coisas seculares, enquanto as essenciais não recebiam a devida atenção. O pagamento do dízimo, por exemplo, era uma exigência irrecusável e cumprida mesmo em relação às insignificantes hortaliças. Entretanto, os fariseus não se preocupavam minimamente em praticar a justiça para com o próximo e dedicar a Deus um amor verdadeiro. A prática religiosa do dízimo era desta forma, esvaziada de sentido. Ao pagá-lo, os fariseus pensavam estar sendo fiéis à vontade divina. Todavia, enquanto cometiam injustiças contra o próximo, cultivavam a vanglória e agiam como hipócritas, acabando por desagradar a Deus. Invalidava-se deste modo sua piedade exterior, a qual se entregavam apenas para serem louvados pelos outros. O amor e a justiça ocupam o lugar central na vida do discípulo do reino. Nisto, ele se distingue dos fariseus. Amor e justiça, quando postos em prática, revelam o mais íntimo do ser humano. Outras práticas podem ser enganosas, revelando apenas uma piedade aparente. De fato, podem ser uma máscara da hipocrisia humana e esconder a maldade que a pessoa traz no coração. Por isso, em primeiro lugar, é preciso praticar a justiça e o amor com este pano de fundo. As outras práticas de piedade terão mais solidez. Muitas vezes nos comportamos como fariseus. Falamos muito da verdade, mas não cumprimos esta verdade, que é a palavra de Jesus em nossas vidas. Muito pelo contrário, até criticamos aquele que a cumpre. Precisamos muito da misericórdia de Deus em nossas vidas. O amor de Deus se revela constantemente a nós e não conseguimos nos converter verdadeiramente. Seremos hipócritas ou somos fracos na fé mesmo? Onde está a constância na fé que tanto Jesus nos pede? A vida já é tão dura e difícil para muitos, e se não formos solidários com aqueles que necessitam, que tipo de espiritualidade estamos exercendo? Encontramos ao longo da caminhada pessoas que se mostram mestres em nos ensinar o que seja correto. Praticar, porém, são extremamente pobres em testemunhos e partilhas de vida. É o famoso ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esta, com certeza, não é a vontade de Deus a nosso respeito. O Evangelho de hoje nos faz um apelo à conversão, superando todo tipo de hipocrisia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.